Por que os homens não vão ao psicólogo? Hoje, junto ao meu amigo Sidmar, vamos falar sobre por que será que tantos homens ainda evitam ir ao psicólogo, mesmo quando claramente precisam de ajuda. Esse é o tema de hoje. Vamos conversar sobre o que está por trás desse comportamento, os impactos na saúde mental e o que pode ser feito. Fique com a gente até o final. Cid, fala pra gente aí, começa trazendo algumas informações para a gente poder começar esse papo. Bacana, Rafa, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que acaba sendo um fenômeno até cultural, que as pesquisas mostram que os homens eles representam apenas 30% das pessoas que buscam a psicoterapia. A psicoterapia, lembrando que é a terapia com o psicólogo. E segundo o Isso. Ministério da Saúde, a OMS, homens tendem a procurar menos serviços de saúde mental, mesmo quando estão em situações de sofrimento psíquico. E além disso, a gente precisa entender que os índices de suicídio entre os homens, eles são consideravelmente maiores. E no Brasil, a gente tem os dados que cerca de 75% das mortes por suicídio são de homens. E aí a gente começa a escancarar o silêncio que ele acaba tendo esse preço. E por muitas vezes o silêncio ele acaba se tornando crônico, afetando o corpo, os relacionamentos e até mesmo o sentido da vida. E aí, como exemplo, a gente tem o caso do Richarlison, jogador de futebol, que teve com o Sim. Brasil na última Copa. A gente até conhece ele como o Pombo, aonde ele Uhum. traz aí uma exposição do que aconteceu com ele na relação com a terapia. Beleza, eu vou soltar o vídeo para vocês aí. Como eu falei, tinha dia que eu não queria sair de casa, sair do meu quarto, já ia treinar, já ia direto para casa e me trancar dentro do quarto. Então isso era difícil para mim, sabe? E sei lá, como eu falei, parece que eu conversando mais assim com as pessoas, tipo, desabafando, sei lá, acho que parece que melhorou, sabe? E é uma coisa assim que, tipo, como eu sou do interior, João, lá é meio que assim, não vou fazer. é, é, não vou fazer essas sessões porque eu não tô doido, ou algo assim, sabe? Porque o pessoal do interior tem esse preconceito, sabe? Minha família tem esse preconceito. Então chegou uma hora que eu entendi que eu tava precisando da ajuda e várias pessoas me falavam isso também. Então eu busquei essa ajuda psicológica e a professora tem me ajudado bastante mesmo. Beleza. E aí, como é que a gente vê nesse vídeo aí ele expondo a situação desse contexto, do quanto que foi importante para ele. Dentro do que ele fala, ele até diz que a psicóloga acabou salvando a vida dele, né? Então, ele destacou essa importância de ter procurado ajuda com um profissional e ele reforça esse movimento para que outras pessoas acabem fazendo o mesmo. E aí a gente tem alguns fatores também que eles estão associados a essa resistência. A gente tem muito forte a cultura do machismo, uma ideia aí que vem de vulnerabilidade, de que é uma fraqueza cuidar da saúde mental, falar sobre seus sentimentos. A gente também tem a falta de outros modelos masculinos que falem sobre a saúde mental, assim como teve o caso do jogador, né, uma pessoa popular que falou para a gente acabar desmistificando esse tabu e esse preconceito que existe também. É muita desinformação sobre o que é esse processo de terapia. E aí um outro ponto muito importante também é essa falta de acesso, a dificuldade em reconhecer os próprios sintomas, né? A gente não aprende a falar sobre emoção, sobre sentimento. Então, a gente precisa também estar trabalhando essa situação. Eu acredito que o que mais pega aí, essa questão dos homens não procurarem o psicólogo, é o machismo.
foi a primeira coisa que você falou ali, né? E o Richarlison também, acredito que ele pontua muito isso, que o homem ele não pode demonstrar fraqueza, né? É como se a força fosse o único atributo da masculinidade, né? Se o cara ele não é forte, então ele não é homem. Então ele não pode demonstrar que ele precisa de ajuda a hora nenhuma. Então ele fica tentando se sustentar nessa carcaça de homem, né? De que o homem não chora, o homem não sofre e tudo mais, né? Só que essa dor não some. E o cara vai tentar resolver isso de alguma forma. Aí você passa na rua, você vê os bares, né? Os caras tomando cachaça, cerveja nos bares, bares lotados, você vê o cara agressivo no trânsito, né? Às vezes você vê um cara que, às vezes você tem um parente ou um amigo próximo que parece que some do mapa, não fala nada com ninguém, né? Parece que o cara some, o cara se isola, né? E também se vê muitas pessoas adotando comportamento de risco, né? Ou o cara começa a correr muito rápido, começa a fazer ultrapassagens perigosas, o cara começa a não mais se botar limite nas coisas que ele consome, então o cara bebe demais, pode usar outras coisas, né? Coisas lícitas, ilícitas. Isso começa a afetar ele diretamente, mas todo mundo em volta dele, né? E aí, só que o machismo ele não vem só do cara, não vem só dos amigos dele, ele vem de toda a sociedade. Às vezes, os próprios familiares, né, mulheres, né, não acolhem a dor desse cara, não aceitam que ele esteja passando por um problema em que ele precisa de apoio. É uma coisa em que ele tem que bancar, né? A Você não é cultura homem, acaba não. reforçando esse comportamento, na verdade, né? Né? O cara vai E ficando sem sabe, recurso. E às vezes nenhum amigo ele tem esse feeling de poder ajudar o cara da maneira correta, né, Cid? E sabe o que, que geralmente acontece? Esse reflexo a gente vê no consultório, que aí o homem ele já chega no fundo do poço, porque ele tenta lutar contra essa cultura que acaba impondo que ele tem que ser forte, que ele tem que lidar com todas as situações. Ele acaba entrando em outras vias, né? E muitas vezes uma questão aí de comportamento mais agressivo, uma postura diferente, que vai criando uma casca do ter que lidar, ter que resolver, e aí ele já chega no fundo do poço no consultório. E aí a gente tem que trabalhar toda essa desconstrução, né, do papel O de homem resgate, que ele né? aprendeu através da cultura, fazendo esse resgate para aí sim criar esse vínculo e ele entender a importância da saúde mental. Então, a gente precisa, né, de mais exemplos como o do Richarlison para que a gente consiga combater principalmente esse tipo de cultura, de entender que o homem ele tem que ser forte para tudo e ele não pode sentir, ele não pode demonstrar fraqueza. E aí depois a gente chega, né? A gente vê o Robin Williams, o Chester Bennington, né? A gente vai pegando atores aí que não suportaram a pressão. Eu acho que é muito por conta disso. Existe um receio, um medo, um julgamento na fragilidade do homem, né? O homem não pode nem suspirar fragilidade. Qualquer pingo, o cara, ele já tipo assim, ó, então você não é homem o suficiente, né? Você não tá dando conta. E aí vem esses dados, né, Cid? 1 a cada 4 pessoas com depressão, né, que ceifam a própria vida são homens, né? Então, de 4, 3 são homens. E Esses a dados gente eles fica são sem saber o bem que alarmantes. fazer, porque as pessoas não vão ao consultório, né, Cid? E aí esses dados eles são bem alarmantes, né? E aí eles refletem o nosso contexto atual, do quanto que ainda a gente tem que trabalhar no sentido de promover a saúde mental e acabar desmistificando ainda esses tabus. Então, esse vídeo ele é muito mais informativo, né? E aí serve também como uma orientação para as pessoas que estão ao redor, para a rede de apoio,
para a gente não acabar reforçando essa cultura aí da masculinidade, aonde ela tem que ser forte em tudo, que a gente consiga desconstruir através desse vídeo, através dessas informações, Rafa. É isso aí. Então, gente, se vocês conhecem alguém, ou vocês mesmos, né? Tem algum familiar, vocês da família, alguma coisa assim, e percebe que um parente seu, um familiar está passando por dificuldade, principalmente o homem, dê ouvidos, né? Dê um apoio, porque o homem, ele não é educado, a cultura não acolhe. Então, quando ele pede ajuda é porque ele realmente está precisando, a maioria das vezes, né, Cid? Exatamente. Então, o nosso papel aqui é de dar as orientações e você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo é fazer um acolhimento e não o julgamento. É isso aí. Então tá, gente, esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha, segue a gente aí, dê sugestões, né, para os próximos vídeos, engaja com a gente, vamos ajudar a crescer esse canal. E é isso aí. Até a próxima, né, Cid? Feito então, brothers, até a próxima. Valeu.